Palavras finais desse cântico, retiradas lá do livro de Abacuque, profeta Abacuque, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que os animais sejam arrebatados do aprisco, mesmo assim eu me alegrarei em ti, exultarei em ti, ó Deus da minha salvação. É muito difícil nós mantermos o nosso coração confiante e pacificado em Deus quando as circunstâncias são adversas. Bom no bom, todo mundo é. Agora, confiante, sereno, esperançoso, positivo nos tempos de adversidade, isto é que é raro na terra. Seres humanos capazes de perder sem se perder, seres humanos capazes de chorar sem se desesperar, seres humanos capazes de enfrentar as dores lancinantes da existência, compreendendo que isso é parte de nossa própria jornada sobre a terra. Isto é das experiências humanas, daquelas que revelam de que matéria nós somos feitos. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra para vocês que tem por fundamento uma expressão que me é muito cara e que aparece de modo recorrente no Evangelho, que é a palavra consolação. Tudo quanto eu escrevi de relevante em minha vida, todas as contribuições que eventualmente eu pude dar à reflexão e ao pensamento, de algum modo estiveram relacionados com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é para mim um texto muito caro. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 do livro de Gênesis. E esse texto vai situar-nos a respeito daquilo que eu gostaria de lhes propor como demanda de consolação. Por que que o ser humano seria então carente de consolação? Gênesis capítulo 3, página 5, nessas Bíblias. Porque eu gostaria de ler a partir do versículo 22. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 22. Diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O versículo 23 diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Esse texto, essa declaração que encerra aquela narrativa da criação que começa em Gênesis capítulo 2. Lá em Gênesis capítulo 2, Deus nos conta que formou da terra o homem e deste homem a mulher. Deus plantou um jardim num lugar chamado Éden e neste jardim colocou todos os seres vivos que havia criado, e o homem e a sua mulher estavam no jardim para reger tudo isto. No meio do jardim ele plantou duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. De todas as árvores o homem poderia se alimentar, inclusive da árvore da vida. A única árvore que lhe era vedada, a única árvore que lhe era proibida, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore ele não poderia tomar o fruto nem comer, porque no dia que o fizesse morreria. Contudo,
muito embora as ordens fossem claras, muito embora os comandos fossem expeditos, e houvesse tanta e tanta liberdade para o ser humano, ele cobiça, ele deseja, ele carece, ele busca justamente aquilo que lhe fora proibido, justamente aquilo que lhe era impedido de fazer. E ele vai e come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, transgredindo a ordem de Deus. Uma série de consequências são decorrentes da transgressão, da desobediência, e a última, e talvez a mais grave das consequências, é justamente esta: aquilo que é a pena, talvez a mais terrível dentro da cultura judaica, que é o exílio e o banimento, palha. Porque o homem antigo é um homem da terra, é um homem ligado à terra. A terra que ele cultiva, a terra na qual ele planta, a terra da qual ele tira o seu sustento, a terra na qual ele cria os seus animais. O final do texto do livro de Gênesis, da história e da narrativa da queda, dá ao homem a pena de exílio, a pena de banimento. Ele é lançado para fora dessa terra. Rubens, um dos grandes problemas da reflexão teológica acerca de Gênesis 2 e 3, a narrativa da queda, é que as pessoas têm uma mania de um olhar para esse texto maniqueísta. Eles perguntam: o que aconteceu ou o que está descrito é verdade ou é mentira? E a pergunta, Margarete, é mais ou menos nesses termos: aquilo que está dito aqui, aconteceu ou não aconteceu? É histórico ou não é histórico? E aí alguns vão dizer que é histórico e que aconteceu de fato. Havia esses indivíduos, um indivíduo chamado Adão, cujo CPF era tal, e uma moça chamada Eva e tal, e que moravam em tal lugar. E outros vão dizer que não, que o texto é simbólico, figurado, ou que o texto é meramente parte de uma tradição cultural antiga, hebreia, judaica. E as pessoas ficam agarradas a essa questão de que se é verdade ou se é mentira, se é histórico ou se não é histórico. Para mim, não apenas o texto de Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, mas toda a narrativa que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, quando está posta a narrativa da Torre de Babel, que é exatamente a pré-história do povo de Israel, aquela narrativa que nos coloca antes do surgimento de Abraão, que é Gênesis capítulo 12, tudo isso nem é verdade, nem é mentira, é revelação. Revelação, Solange, é uma categoria superior à verdade e à mentira. Aqui a pergunta não é se aconteceu ou não aconteceu, se é histórico ou se não é histórico. A pergunta aqui é: o que de mim isso quer revelar? O que de mim isso conta? Porque o texto não está aqui para nos oferecer, como disse Rubens no início do culto, dados historiográficos que eu possa, através de uma genealogia, construir a minha ascendência até os primórdios de todas as coisas. Não, o texto está aqui para revelar a mim mesmo, para que eu saiba quem eu sou enquanto ser humano, enquanto ente peregrino nesse mundo. E se eu me der conta que esse texto não está posto para ser colocado na condição de verdade ou de mentira, de histórico ou não histórico, mas como uma revelação acerca de quem eu sou, então eu vou sorver todo o proveito, todo o benefício que esse texto pode me dar, Marcelo. E o benefício é este: é me dizer 5 coisas acerca da natureza humana, que o ser humano foi criado por Deus, segundo a sua imagem e semelhança. Que este ser humano criado por Deus, segundo a sua imagem e semelhança, foi criado íntegro. Em terceiro lugar, esse texto quer me dizer que nós perdemos aquela condição original de integridade na qual e para a qual nós fomos criados. E ao perdermos essa condição de integridade na qual e para a qual nós fomos criados, se maculou a minha relação de comunhão com Deus. E muito embora Deus continue a amar o ser humano perdeu essa capacidade de viver no Éden, em comunhão com Ele. O ser humano, e todos nós fazemos parte desta descendência, é um ser que nasce exilado. Por isso, seu si é que de vez em quando a gente para e diz assim: que coisa estranha, eu sinto que eu não sou daqui.
eu sinto que esse mundo não fala a língua que eu falo. Há algo estranho, tanta violência, tanta brutalidade. Parece que eu estou num outro lugar, que não é o meu próprio lugar, como se eu fosse peregrino e estrangeiro numa terra que não é a minha terra, a língua em que falam os homens não é a minha língua, e é como se eu sentisse saudade de um lugar onde eu nunca estive, Flavinha, e que pulsa dentro de mim essa vontade de voltar para casa, essa vontade de cruzar o portal da terra da qual um dia nós fomos expulsos e para a qual nós ansiamos retornar, esse jardim de comunhão, esse jardim de harmonia, esse lugar de paz. Quando eu li Djalma dizendo que o jardim estava pronto para nos receber, que grande consolação isso me dá. Chico estava entrando hoje comigo na igreja e eu chamei Francisco e disse: olha, Francisco, quando eu vejo o jardim assim tão bonitinho, isso me dá uma alegria. É porque eu sou um ser do jardim, quero viver no jardim, quero voltar para o jardim, porque o jardim é o meu lugar, mas eu vivo na selva, e isso é extremamente difícil, e mais difícil, Moisés, quando as almas são sensíveis. Existem almas sensíveis, almas que o tempo todo sofrem por se darem conta de que esse estado, essa ordem, não lhe é própria, não nos é natural, e é por isso, por sermos assim desterrados, por não termos sido criados por Deus para viver aqui e deste modo, mas em comunhão com Ele, em harmonia para com todos, é que nós somos seres carentes de consolação. A palavra consolação aparece no Novo Testamento muitas vezes, mas a primeira delas, e talvez a mais bonita, Renato, eu gosto dessa expressão. Lá em Lucas, no capítulo 3, quando se fala de Simeão, aquele ancião que morava no templo, esperando, diz o texto, a consolação de Israel. E quando Lucas descreve o nascimento de Jesus, ele diz que a consolação de Israel chegou. Essa é a consolação. Jesus é o Consolador e dele vem o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Porque Simeão esperava o Consolador, a consolação de Israel. A consolação do quê? A consolação de terem perdido sua liberdade política, sua liberdade religiosa e estarem sob o jugo romano, muito mais do que isso, porque esse desconsolo do ser humano não é circunstancial, é ontológico, é do ser. Nós somos seres carentes de consolação. Eu gosto também e acho tão bonito, Heleno, que lá no livro de Atos dos Apóstolos, nos é apresentado um homem chamado Simão. Na verdade, o nome dele é José, mas o sobrenome dele é Barnabé. Barnabé. A palavra Barnabé é uma palavra que em aramaico significa filho da consolação. Barnabém, filho da consolação. Em hebraico seria Ben-Nabet, filho da consolação. Ele é José, filho da consolação. Você lembra daquela música que a gente cantava quando era adolescente? E era uma música que dizia assim: era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Barnabé, filho da consolação. Que nome bonito, né? Que nome bonito. E eu queria propor a mim e a vocês que nós nos tornássemos o que a gente poderia chamar de Ben-Nabet, os filhos da consolação. Gente que busca e encontra no Senhor um consolo. Consolo para esse estado e esse ambiente em que nós nos vemos. Abram comigo suas Bíblias, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Barnabé, filho da consolação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, se você tem essa Bíblia,
É a página 1168, 1168. Eu queria ler a partir do versículo 3, se você me acompanha. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Acho bonito, versículo 3, vamos ler todos a uma só voz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E aí a pergunta que você faz é a seguinte, Arnaud: bem, consolados do quê? Talvez seja a inquirição, o questionamento. De que nós precisamos consolação? Aí, Rubinho, as nossas tradições presbiterianas afloram, porque todas as vezes que eu penso em uma resposta teológica, em 3 categorias as coisas se organizam na minha cabeça, não é? Eu cresci assim, vendo os pastores dizendo em primeiro, em segundo e terceiro lugar. Então eu pergunto assim: consolados do quê? É simples, Pati. Consolados do fato de que somos seres vivos, mas estamos morrendo. Isso é uma angústia profunda. É uma angústia profunda termos que lidar com a morte. Termos que encarar o fato que o destino da morte é inexorável, inescapável, incontornável. Nós não podemos fugir da morte. Daqui a pouco, dia 18 de fevereiro, eu vou fazer 48 anos. Eu estou caminhando na direção dela, ou ela na minha, eu não sei, mas esse encontro é certo. Ele é certo porque nós somos mortais, e o fato de sermos mortais é causa e motivo de angústia, mas também porque a morte vem como aconteceu nesta semana. Ela vem de assalto, inesperadamente. Quando, por exemplo, uma moça de 31 anos, grávida, esperando uma filhinha, entra em trabalho de parto, vai para o hospital para dar à luz uma filha, que todos já se preparam para receber, imersa em grande amor e alegria, e ela que foi para receber parte. E é quando a morte nos pega assim no contrapé, porque a gente está esperando a vida, a chegada, e vem a partida. Nesses momentos,
a dificuldade que sentimos em lidar com a morte se torna patente, evidente, e o desassossego é quase que inevitável. Nós somos seres vivos, mas a gente está morrendo. E a morte não cabe na alma da gente. Por isso é que Vinícius de Moraes disse uma coisa assim, que a morte é a angústia de quem vive e a solidão o fim de quem ama. A morte é a angústia de quem vive, porque nós que estamos vivos, caminhando aqui no planeta Terra, realizando, fazendo, conquistando, exercitando a plenitude de nossas potencialidades, vivemos esquecidos da morte. Caso contrário, seria muito difícil marchar em paz nas sendas da existência, nos caminhos da vida. A primeira consolação é essa, Marcão. A consolação que vem da consciência de que somos seres vivos, estamos morrendo, mas esta morte é passageira. Essa morte é passageira. Essa morte não é um acontecimento final, terminal, conclusivo. A morte, ela tem essa dimensão temporária. A morte nada mais é, João, do que uma distância. Você sabe, João, existe uma distância em que eu estendo a minha mão e não te toco. Agora, por exemplo, você está tão distante de mim, João, que eu estendendo a mão não posso te tocar, mas a minha voz te alcança, não é verdade? Mas há uma distância que nem a minha mão te alcança, nem a minha voz te alcança, nem mesmo os meus olhos te alcançam, João. Você pode ficar muito distante de mim, e aí a minha voz não chega a você, meu braço não chega a você, e nem o meu olhar te toca. A morte é uma distância, João. Uma distância onde a mão não chega, onde a voz não chega, e o olhar não alcança. Mas qual será a distância? Qual será a distância, Sônia? Tão grande, que o amor não chegue. Não. A mais de 2 metros o braço não chega. A mais de 1,5 metro o braço não chega. A mais de 300 metros a voz não chega. A mais de 1 quilômetro o olho não chega. Mas qual é a distância em que estariam seus filhos para que o seu amor não os tocasse? Tem não, né? Pois a morte é só uma distância. E o amor não importa a distância. De tal maneira que se alguém disser que Maria Luísa vai crescer sem o amor da mãe, eu vou dizer que é mentira. Pode crescer sem o toque da mãe, sem o olho da mãe, sem um abraço da mãe, sem o cheiro da mãe, o que é terrível. Mas sem o amor da mãe, não aceito. Porque o amor é uma força tão grande que ignora as distâncias e que alcança os seres amados onde quer que eles estejam. É por isso, Moisés, que os teus pais serão sempre amados e sempre amantes. Porque a morte é só uma distância, meu irmão. A morte é só uma distância. A morte é uma distância que o amor ignora. A morte é uma distância que o amor despreza. Mas a morte é parte dessa angústia e parte desse desconsolo para a qual nós buscamos uma resposta e para a qual Jesus nos trouxe uma resposta. É nesse sentido que Ele é o Consolador e que nós somos os filhos da consolação, porque levamos ao mundo esse anúncio de que o homem
é um ser vivo, mas mortal, contudo, esta morte é passageira, porque nem ela nos separa incondicionalmente dos seres que amamos, nem ela durará para sempre. Agora, querem a segunda angústia? Querem o segundo drama para o qual nós precisamos de consolação? Tiane, segura que é pancada. Os seres humanos são seres racionais, mas não compreendem a vida. Isso é terrível. Terrível o fato de sermos racionais, de sermos seres dotados de racionalidade, de uma capacidade extraordinária de compreensão, de análise, de crítica, de perspicácia. Nós somos seres capazes de analisar, de verificar, de discernir, de distinguir as coisas, e somos capazes de tudo, de tanta coisa, que de algum modo supomos, de algum modo imaginamos que vamos compreender a vida, porque nada há mais importante do que a vida para ser compreendida. Pois, Roberta, todos aqueles grandes mestres com os quais você estudou a vida toda, que tinham suas paredes decoradas com papéis bordados de importantes universidades do mundo todo, todos aqueles títulos e honras e graus, não dão conta da vida. Não são suficientes para explicar o mínimo, para trazer uma sentença clara, precisa e final sobre as coisas mais elementares, tais como: qual é o sentido da vida? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque quem é justo sofre injustiça. Quem ama é odiado, quem socorre é esquecido. Por quê? Porque essa existência não é dominada pelas relações de causa e efeito, porque não é simples perceber que tudo quanto nos sucede, tudo quanto acontece, tudo quanto se manifesta em nossa vida é consequência de uma causa anterior, que por sua vez é consequência de uma causa ainda anterior, porque essas relações de causalidade não dão conta da vida. Por que a gente vive, mas não consegue entender? Por que nós somos dotados de racionalidade, mas não conseguimos compreender? E o mais douto e sábio dos homens não tem respostas para as perguntas mais elementares para a sua própria alma. E sermos, portanto, racionais, capazes de discernimento e de compreensão de tantas coisas, e não sermos capazes de compreender estas que nos seriam fundamentais e essenciais, é desassossego, é dor, é inquietação. E assim somos nós, carentes seres de consolação, de uma voz que sussurra em nosso ouvido: tem nada não, tem nada não, tem nada não, você não saber nem poder compreender, tem nada não. A única coisa que você não pode esquecer é que eu estou aqui. Postiane, a única coisa que você precisa saber, que aquele que é chamado de o Deus proverá está presente. As respostas eu não sei, compreender eu não entendo. E por mais que eu me esforce, nem o mais elementar eu posso alcançar, mas só de uma coisa eu não posso esquecer: dessa voz que se revelou naquele nome, Ricardo, que é Emanuel. Emanuel, Deus que habita entre nós, Deus que está conosco. Aí está resolvido, Lourdes, está resolvido. Quando a sua alma fizer todas aquelas perguntas, você diz para ela: alma minha, alminha,
Eu não sei. A única coisa que eu sei é que o Senhor que proverá está presente em minha vida. Não foi isso que Jesus disse quando nos mandou olhar para as aves dos céus, que não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas contudo o vosso Pai Celeste as alimenta? Não foi isso que Ele nos ensinou quando nos mandou olhar para os lírios do campo, que não costuram, não tecem, contudo o vosso Pai veste os lírios do campo, alimenta as aves dos céus, e porque se Ele alimenta as aves dos céus, veste os lírios do campo, que hoje existem e amanhã são lançados fora, Ele se esquecerá de mim e de você. A única coisa que importa saber é que Deus proverá, e que Ele está presente, não nos desamparou, não virou as costas para a gente. E a coisa mais difícil, Palha, é descansar nessa ignorância. E sair por aí dizendo às pessoas, não as respostas de um catecismo de elucidações dogmáticas, que tentem explicar todas as coisas, inclusive Deus, mas dizendo às pessoas, como às vezes eu brinco com os meus alunos, Hélio, quando um aluno chega para mim e diz assim, professor, estou dando aula de filosofia, imagina, e o aluno chega para mim e diz, professor, eu tenho uma dúvida, e aí eu respondo, dê-se por satisfeito, você só tem uma, então guarde, dê-se por satisfeito, você tem uma dúvida, fique com ela, não fale, porque pode ser que na tentativa de explicar e responder a sua questão, eu suscite outras tantas que habitam em mim, porque se eu tivesse só uma dúvida na vida, eu me daria por feliz. Mas são tantas e são tantas e são tantas, e tantas tão grandes e superiores, que é como Paulo descreve no texto que lemos, que às vezes as angústias são tão grandes que chegamos a desesperar da própria vida, sem entender. E às vezes eu converso com uma pessoa que, constrangida, chega para mim e diz para mim, Martorelli, ore por mim, porque eu estou passando por um período de depressão. E quando a pessoa chega para mim e pede para orar por ela, porque ela está vivendo um período de depressão, a minha primeira atitude interior, muito embora eu não fale às vezes isso, é dizer à pessoa, parabéns pela sua melhora. Porque uma pessoa que é capaz de dizer, já está vencendo a depressão. Uma pessoa que é capaz de externalizar e de pedir ajuda, já está numa fase da depressão em que uma luz se acendeu. A depressão não é uma enfermidade que atinge os fracos, a depressão não é uma enfermidade que atinge as pessoas que não têm força de viver e tino e saúde e equilíbrio. A depressão é uma enfermidade que pode acometer a qualquer um, em qualquer momento da vida. E ela frequentemente nasce dessa nossa incapacidade de lidar com o desconsolo e com a angústia de não entendermos a vida. E a gente entra num caracol de perguntas e outras perguntas e outras perguntas, que não tem resposta e suscitam outras e outras questões. E a gente vai se aprofundando na areia movediça, no charco e no lamaçal, até que a exaustão completa se dê em nós e nós não encontremos forças nem de lutar, nem de morrer. Eita lasqueira! Eita! Não tem força para lutar, nem tem força para morrer. É por isso que a gente precisa de um consolador. E sermos filhos desta consolação, para chegarmos uns para os outros e dizermos uns aos outros, tem nada não.
Está certo. Eu só queria que você lembrasse que o Deus proverá, está presente na tua vida. E é a mão dele que tirará você daí. É Ele quem puxará você e te resgatará. Ele é teu Salvador. Não tem nada não. Vocês fazem ideia de como o mundo precisa dessa mensagem? De como há tantas e tantas pessoas que precisam saber que somos seres vivos, mas estamos morrendo, mas a morte é passageira. Que nós somos seres racionais, que não compreendemos, mas a nossa ignorância é circunstancial. Porque disse o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, agora vemos como o espelho obscuramente, e então compreenderei como eu também sou compreendido. E eu tenho uma especulação, me permita. Eu tenho a impressão de que eu sei qual vai ser a grande revelação, Letícia. Eu acho que quando a gente morrer e o que é em parte for aniquilado e vier o que é perfeito da nossa compreensão, então nós teremos o grande insight, a grande descoberta. E a grande verdade revelada será esta: nesta vida nada havia para ser entendido, só uma presença para ser discernida. Pá! E a presença será absoluta e total. E então tudo ficará luminoso e claro para a gente. Eita, pau! Eu acho isso tão bonito, cara. Tão bonito. É tão bonito. Em terceiro e último lugar, primeira angústia é que nós somos seres vivos e estamos morrendo. A segunda angústia é que somos seres racionais, mas não compreendemos. E a terceira e última angústia é que somos seres gregários, mas não nos amamos. Que coisa estranha. Eu e você não conseguimos viver sozinhos. Somos seres gregários que precisam viver em sociedade, em agrupamentos, mas a gente não se ama. A gente não se ama. A gente se aproveita uns dos outros, se usa, se explora mutuamente. Construímos um contrato, um pacto social de preservação mútua, que tem sua utilidade, que tem a sua funcionalidade. Mas o grande problema da existência, Luciana, é que nós fomos feitos para amar e sermos amados. E conquanto vivamos em sociedade, não nos amamos. Não amamos uns aos outros. Pelo menos não amamos como deveríamos amar. E a gente sente falta do amor. Porque nós nascemos e fomos feitos para o amor. Você lembra do haver, não é, Hélio? Para isso fomos feitos. Para a expectação da poesia. Para amar e sermos amados. Vinícius de Moraes. A gente sente falta do amor. Porque não é o fato de você viver numa casa cheia de gente que você é amado. A gente tem essas relações de elevador. Você sabe como é que é esse negócio Hein, Silvinho? O de elevador é assim. Parece que a vida é um grande elevador. Você já entrou num elevador na faculdade, imagina. Me lembro do elevador lá na Católica, na Universidade Católica. Tem uma fila para entrar no elevador. Quando o elevador abre, está todo mundo ali espremidinho. E nesse mundo a gente vive junto. Feito quem sobe no elevador. Está todo mundo juntinho. Mas não estamos juntos. Porque não há vínculos entre nós. A nossa proximidade é circunstancial. A nossa proximidade é funcional. E aí, eu não sei se você lembra, Solange, daquelas amigas suas lá da faculdade de jornalismo, que juraram amor eterno, nunca nos separaremos.
Bom, até a festa da saudade, a aula da saudade, né? Aqueles amores eternos que duraram até o baile. O baile, depois 3 e-mails, 2 ligações. E então, onde andará fulana? Onde andará? E aquela música, a lista do Oswaldo Montenegro, faça uma lista dos grandes amigos que você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Nós somos seres gregários, mas as nossas relações são assim funcionais, utilitaristas. Nossas relações são assim que se justificam um não pelo outro, mas pelo benefício e pelo bem que o outro pode fazer. Eu aprendi com um grande mestre de minha alma, Rubem Alves, que foi pastor presbiteriano e professor universitário, Rubão, como nós o chamávamos. Ele disse certa vez que um modo de saber se você é amigo de alguém, porque o verdadeiro amigo, ele é inútil. O verdadeiro amigo é inútil. Se você tiver aquela relação porque essa relação traz algo... Não é seu amigo. O amigo, ele é inútil. E o Rubem dizia que há 2 caixas. As caixas de utilidade e as caixas de fruição. As caixas de utilidade é aquele lugar onde você guarda a chave de fenda, a cola. Elas estão ali porque tem uma utilidade, tem uma razão. A caixa de fruição. A caixa de fruição é o lugar onde você coloca as flores, por exemplo. Onde você coloca as estrelas, por exemplo. Onde você coloca os poemas. Onde você coloca os amigos. As estrelas, as flores, os poemas e os amigos são coisas inúteis. E seres inúteis. Mas a grande graça deles é serem inúteis. Porque nós podemos amá-los como amigos, como irmãos, cujo vínculo não se justifica por um eventual benefício que o outro me traga. Mas sabe qual é a angústia, Margarete? É abrir a caixa de fruição e vê-la vazia. Aí é lasca. Aí tem que pedir mais uma, né? Aí é lasca. Você abre a caixa de fruição, onde deveriam estar as coisas que te trazem contentamento e alegria, onde deveriam estar as pessoas que embelezam a tua vida, que colorem a tua existência. E parece um saco furado, onde nada se guarda e se contém. Mas o Senhor quer que nos consolemos. E que linda a consolação, que linda a consolação que eu vi essa semana, quando Patrícia e Marcão viviam aquela dor da irmã de Marcão que havia morrido. E ver o povo chegando lá para o IMIP. Djalma, vou dizer uma coisa chata para você e para Lourdes, viu? Vou dizer um negócio, mas vou dizer na cara de vocês. Vocês foram lá para o IMIP, mas vocês não tinham nada para fazer ali. Vocês foram para ali e era absolutamente inútil a ida de vocês ali. Louvado seja Deus pela presença inútil da gente. Porque a gente pode estar em lugares não para resolver as coisas, nem para fazer coisas, só para estar do lado de quem a gente ama, para entrar na caixa de fruição. Para que o irmão da gente olhe para a caixa e diga: esses caras estão aqui, pô. Quando a gente vai porque pode fazer alguma coisa, é maravilhoso. É maravilhoso mesmo é ir sem poder fazer nada. Meu senhor Palha, você foi fazer o que ali? Nada. Nada. Não vai fazer nada, meu irmão.
E louvado seja Deus, porque tem gente que não pode fazer nada e está na vida da gente. Esses são os filhos da consolação. São os Barnabés, os filhos da consolação. Gente que não pode fazer nada, mesmo assim está presente na vida da gente. E nós sermos irmãos é a resposta de Deus para sermos seres gregários que não sabem se amar e que existem num mundo sem amor, mas onde o amor é possível. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deles é o amor. Porque quem vai precisar de fé no céu? Ninguém. Quem vai precisar de esperança quando Cristo se manifestar? Ninguém. E o amor, esse será sempre necessário. Gil foi quem disse isso de um modo tão bonito. Gil disse assim: o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão, tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão. Nossa semeadura. O verdadeiro amor é vão, é imenso, é grande assim. O verdadeiro amor é vão, imenso monolito, estende-se infinito. E aí a coisa mais bonitinha, o amor é a nossa arquitetura. O amor é a nossa arquitetura. Flavinha, é como se o cara que teve um dia o papel e o lápis na mão e nos projetou, tivesse dito: eu vou desenhar alguém para amar e ser amado, e pintou a gente. O amor é a nossa arquitetura. E eu queria somente, hoje à noite, dizer isso a vocês, que nós somos filhos da consolação. Para dizer a esse mundo que a morte é passageira, que a ignorância é circunstancial e o desamor é vencível. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Bondoso Deus, Deus de toda a consolação, obrigado, Senhor, por teres nos enviado o Teu Filho Jesus Cristo, o Consolador, e de quem procede o Espírito, o Consolador. Muito obrigado, Senhor, pelas palavras do Evangelho que acalantam nossa alma, pelas palavras do Evangelho que apaziguam a existência. Muito obrigado, Senhor, porque o Evangelho não é uma novela linda, nem um drama shakespeariano, mas é um convite de vida e à vida que pode ser experimentado por nós. Porque a boa notícia é que não estamos sozinhos. E se não podemos compreender, também não é preciso. Só não esquecer que Tu estás presente. E que Tu proverás, segundo a Tua providência e vontade, tudo quanto nos for necessário, a cada dia dessa caminhada, a cada lance dessa jornada.
Pois vem, Senhor, e habita conosco, e nos envia neste mundo de desassossego, de desesperança e de angústia, de gente que não sabe por que não se sente em casa, enquanto nós sabemos que não nos sentimos em casa porque não estamos em casa. Ajuda-nos, Senhor, a levar a mensagem de consolação como Barnabés, como filhos da consolação neste mundo, em nome e para a glória do Salvador. Amém. Podem se assentar.